fazendo essa aula aqui no Brasil, né? Porque é uma alegria muito grande fazer essa aula no Brasil, porque é o lugar onde a gente começou, há 3 anos atrás, e depois caminhou. E é mais ainda uma satisfação fazer no estado do Paraná, que eu acredito que seja nos portos públicos a direção mais preparada, né, que a gente tem. Então, eu tenho certeza que isso vai ser multiplicado depois para outras direções, que isso vai se tornar uma referência para a gente poder aprimorar o nosso trabalho para o futuro e para o presente. Então, a aula de hoje, se você puder botar a apresentação, Patrícia, ela fala dos 4 caminhos e rotas de integração e cadeias de suprimentos, né? A gente costuma falar muito de 2 rotas. A rota principal, onde o Porto de Paranaguá está conectado, é a rota que sempre existiu. Eu diria que essa rota existe desde 1500, entendeu? No Brasil. Ela sempre conectou os grandes centros. Então, uma rota a gente já conhece, é a rota hegemônica. A segunda rota, ou rota global majoritária do sistema, você pode usar vários nomes para isso. A segunda seria uma rota alternativa. E é interessante dizer que a Ásia, e a gente pode até estender, né, os BRICS, que seria essa rota alternativa, algumas pessoas gostam de usar o nome cinturão e rota, ou nova rota da seda. Eu acho que é uma maneira muito pequena de colocar isso, de colocar que essa rota é apenas da China. Ela não é apenas da China. Eu acho que todos os países, principalmente os do BRICS, mas eu diria todo o sul global, tem nela uma oportunidade de compreender a mudança de paradigma do Atlântico para o Pacífico, do Ocidente para o Oriente. Para vocês terem uma ideia, as pessoas gostam de dizer que sempre houve uma... Até no filme Adam Smith em Pequim, que é um livro muito interessante para falar da China moderna, fala que a China sempre foi hegemônica como país, e o Oriente. Mas, na realidade, enquanto existiu o Império Romano, era igual. Porque o Império Romano era uma potência, né, de todo o Mediterrâneo, inclusive de algumas partes do Oriente. Então, pode-se dizer que, enquanto existiu o Império Romano no seu auge, enquanto o Mediterrâneo era todo do Império Romano, eu diria que é igual. Tanto que a China chamava o Império Romano de outra China. A China, o nome da China em chinês é Zhongguo, é o país do meio. E ela se referia a uma outra China no Ocidente para Roma. Daí que essa rota da seda original, ela começa em 200 anos de Cristo, mais ou menos, e ela se aprimora ao longo do tempo. O Marco Polo, no século XIII, escreve sobre ela, num clássico. Ficou conhecido, tem até uma série na Netflix, que é até interessante, mas é baseado no livro I Milione, que fala sobre essa viagem dele, é o diário dele. Isso no século XIII. E a gente está falando do século XXI. Então, eu diria que essa rota é a rota alternativa, que as pessoas se referem à nova rota chinesa, ou nova rota da seda, ou cinturão e rota, ou One Belt, One Road, que é o nome em inglês. Mas eu usaria que a nova rota alternativa dos BRICS. Tá? Então, seria a segunda. A terceira e a quarta, muito pouco se fala no Brasil. E eu entendo que elas são uma oportunidade para a gente olhar muitas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro, fazer uma saudação ao João Fernando aí, que eu estou vendo ele aí. Forte abraço, querido. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Desculpe a demora, que teve um problema técnico familiar aqui. Filharadas subiram com tudo daqui. Microfone, com câmera, com tudo. Tranquilão. E tem muita gente que vai ver depois gravado. Eu acho que é importante que vocês... Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiro. Querido. Tudo bom, Cícero? Forte abraço. Cícero representando eu estou indo no comitê do Glauco.
Eu sei que você está indo lá, dar um abraço no Glauber. Vai ser na Cinelândia. Sim, sim. Mas vou estar do lado dele, sim. Ele me convidou. Manda um abração. Mas eu vou, antes de chegar lá, eu vou te ouvindo e vou acompanhando. Obrigado, Cícero. Tá bom? E aí, dá um abraço no Glauber. Tamo junto, valeu. Glauber vou dar sim, vou dar um abraço no Glauber. Fala para ele que a gente sabe que ele é um dos 513 que é contra esse projeto de lei e que a gente precisa de mais gente para isso. Tá, vou falar com ele. Não esquece de fechar o microfone. Tá? Vou fechar tudo aqui, não, fecho aqui. Um abraço. Então, voltando aqui, tem duas rotas que a gente fala muito pouco. Tá? Seria a rota de integração que o governo Lula tem, que chama Rota Sul-Americana, a gente vai falar sobre isso, e tem o que eu chamo que é mais extenso, a América Latina e Caribe, que envolveria a América Central e o Caribe e o México. E a outra é o desafio da Rota Local de Integração Nacional Brasileira, que na última aula, não sei se vocês perceberam, acho que foi na aula retrasada que eu falei com o Nando de como era o embarque e desembarque no Porto de Paranaguá até os anos 60. E nos anos 70 e 80, acho que a gente tinha uma margem disso aí, porque ainda tinha uma marinha mercante forte brasileira. E, portanto, tinha muita troca de mercadoria dentro do Brasil. Então, nós teríamos, de acordo com o que nós estamos planejando aqui para essa aula, 4 oportunidades de aumentar a produtividade, aumentar a riqueza criada no Porto de Paranaguá e Antonina e nos portos brasileiros. Entendeu? Próximo, por favor. Então, os portuários e o desenvolvimento da cadeia industrial de suprimentos, da fábrica até o porto e para além do porto. Nós precisamos desenvolver a indústria do Paraná. Nós precisamos ajudar, nós precisamos ter um plano para desenvolver a indústria do Paraná. E eu diria que a federação, as federações, né, necessitam de um plano para o Brasil. Por quê? Porque eu digo de industrialização, tá? Não é do porto, não. É de industrialização. Por 2 motivos, mas tem mais, mas eu vou só me ater a 2 motivos. A questão do valor agregado. Quando a mercadoria tem maior valor agregado e passa pelo porto, os portuários têm condição de exigir maior divisão de riqueza. Se é um porto que passa com mercadoria que não tem valor agregado, ele é um porto pobre, portanto, menos condição da gente de exigir divisão dessa riqueza. E pior, que aquilo que os marceleses me ensinaram aqui na França, quando o porto ele tem pouca mercadoria, nós ficamos reféns daquela dependência de determinada mercadoria. Então, a gente tem que, de um lado, ajudar o Brasil e, de outro, ajudar as comunidades e a cidade portuária a se desenvolver, criando riqueza. Então, isso é muito importante, a questão de pensar a indústria. Até os anos 60, com certeza, eu fiz pesquisa sobre isso, as federações faziam, principalmente a Federação Nacional de Estivadores, fazia um lobby violento no Congresso para a questão da industrialização, porque era conectado com o porto, com a indústria naval e com a marinha mercante. Tá? Então, isso é muito importante. Então, esse debate que se propõe é o desenvolvimento de uma indústria sustentável dentro de uma estratégia brasileira impulsionada pelos portuários. Não deixar a patronal fazer isso sozinho. Os portuários movimentam as mercadorias brasileiras e quanto mais valor agregado, maior será a produtividade do trabalho portuário. E aí a produtividade, desde a maneira com que Zé Adilson apresenta, que é correto também, mas a maneira que eu apresento é dizer o seguinte: maior produtividade, menos horas trabalhadas, mais dias de folga, mais salário, mais riqueza, mais direitos. Nós não estamos aqui para botar a azeitona na empada dos outros, não, entendeu? Nós queremos que a vida do portuário ande para frente, e a sua comunidade e a sua cidade, e o Brasil, né? Então, por isso é que a gente entra nesse jogo.
A produtividade é muito importante para a gente. Portanto, analisemos uma estratégia industrial que comporte 4 estratégias de integração e 3 estratégias de industrialização, que vão estar misturadas. E aí aqui a gente faz uma pequena recuperação histórica, né? No período de 30 até 80, que é o período do nosso crescimento chinês, e é engraçado que a China começa a crescer nos anos 80, né? E nós, diria até nos 90. Então a China somos nós no século XXI, né? Então a gente tem um período de ouro, que é de 30 até 80. E a gente cresce, né, como a China nos últimos 40 anos, e a parcela industrial ocupava mais de 30% da produção nacional brasileira. Hoje não chega a 10%, ou está em torno de 10%. A gente vai falar sobre isso. Então, a realidade da industrialização do século XXI pode estar concentrada na agroindústria. A agroindústria tem tudo a ver com o Porto de Paranaguá e Antonina, tá? Tudo a ver. Tudo a ver. O estado do Paraná tem tudo a ver com a agroindústria. Então, a gente tem que pensar nisso. A indústria de base, o Paraná é um estado que tem indústria de base, é um estado bem desenvolvido. Da energia sustentável, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Porto de Pecém, o potencial que tem aquilo ali. Inclusive, queria que num dos workshops que a gente fizesse, Antônio, chamasse os companheiros lá do Ceará para a gente poder debater o Porto de Pecém, porque o Porto de Pecém, a estratégia é de suplantar o Porto de Santos, tá? É um negócio assim absurdo de planejamento que as pessoas estão fazendo para o Porto de Pecém. Então a gente precisa dar uma estudada nisso aí, ver se assim como o Porto de Itaqui e os portos do Pará, se isso está se revertendo em melhoria para a categoria portuária e para as cidades portuárias. Eu mandei um vídeo para o Antunes, onde o presidente Lula chama a atenção das palafitas entre Santos e Guarujá. A vergonha que isso é para o estado de São Paulo, e eu diria para a cidade de Santos e de Guarujá, mas mais do que isso, para nós portuários. Entendeu? Isso é algo que a gente precisa refletir. É aquilo que a gente já teve aula sobre isso. Se a cidade está mal, se a comunidade está mal, como é que a gente vai estar bem? Não tem. A nossa situação não é só salário, direito, condição de trabalho e condição de saúde, né? Então, a indústria de base, a energia sustentável e, por fim, a tecnologia de ponta. Então, claro que, no caso do Brasil, o nosso desafio tem muito a ver com a tecnologia de ponta, porque ela é muito concentrada em Taiwan, ela é muito concentrada na China, ela é concentrada nos Estados Unidos, na Europa, nos grandes centros, tá? Só que tem algumas exceções que a gente vai tratar. O grande desafio brasileiro é desenvolver portos de vocação local, como o Nando tratou no passado, regional, dando continuidade à estratégia de integração sul-americana do governo Lula. A alternativa, que é a Rota da Seda, que o pessoal fala, ou Rota dos BRICS, e a rota hegemônica, majoritária, próxima. O desafio da industrialização brasileira é um desafio dos trabalhadores nos portos brasileiros. Acho que isso tem tudo a ver com os nossos direitos, com o valor agregado, com a riqueza que nós começamos a perceber nos portos. Então é preciso que se faça um inventário no Porto de Paranaguá e Antonina, quais são as grandes mercadorias que passam pelo porto e qual o grau de valor agregado que elas têm. Salve, Marcos e Peterson. Um grande abraço para vocês. A ideia nesse inventário é que nós conheçamos o que significa o potencial de valor agregado e o nosso potencial de negociação em cima dessas mercadorias. Então, voltando à situação do porto aqui de Marsella, a ideia é que se tenha uma indústria em torno do porto, que agregue, que ajude a valor e que, portanto, fortaleça o estado do Paraná nesse sentido, que se tenha uma cadeia de valor agregado dentro do Brasil, onde a cadeia possa ser impactada pela cultura portuária,
a cultura organizativa portuária, que não haja discriminação entre portuários dentro dos portos privados e portos públicos nesse movimento de debate, mas ele é um debate difícil para a gente, porque nós estamos na defensiva por causa desse projeto de lei. Mas ele é muito importante que a gente enriqueça o nosso vocabulário com a questão da industrialização, para que nós sempre abramos qualquer diálogo com a autoridade, com a patronal, dizendo que o nosso interesse é de industrializar o país. E de que, portanto, de agregar valor a tudo que passa pelo porto, tudo que entra e tudo que sai. Então, nós precisamos desse estudo estratégico, né? E também que inclui a questão das hidrovias e cabotagem dos portos marítimos brasileiros. Eu estava falando com o Antunes que o Ricardo Ponzi entrou em contato porque o Ministério de Portos e Aeroportos vai fazer um estudo das hidrovias das principais cadeias de suprimento interna no Brasil e, no caso do Brasil, da rota sul-americana, que eu agregaria com essa rota, que é a principal rota de integração com os principais portos da América Latina e Caribe. Né? Então, elas estão conectadas. A gente tem a questão da nova Rota da Seda, que o Brasil não aderiu, né? O Brasil sendo BRICS, devido à influência do Itamaraty, que tem jogado um jogo perigoso, que é de equilíbrio entre os Estados Unidos e a China, o Itamaraty deu um freio no governo Lula para a questão da nova Rota da Seda, que eu chamo de nova Rota dos BRICS, porque ela tem um potencial muito importante para os BRICS e para o Sul Global, não só para os BRICS, eu diria até para o G77, que são os 77 países mais pobres do mundo, em que muitos estão, porque a América Latina e Caribe tem 33 países, o Brasil é 33 avos, a gente fica pensando que tem uns 15, né? Fala tudo espanhol, na realidade tem 33 países pequenininhos, igual Dominica, Santa Lúcia, mas que são importantes para que o Brasil tenha um comércio exterior com eles e que, portanto, possa agregar valor e aumentar a sua taxa de exportação. E a gente vai ver isso. Tem, então, a rota hegemônica, que eu coloco aqui como Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Japão, mas que tem satélites também, tá? Tem Canadá, tem Austrália, tem Nova Zelândia, tem Coreia do Sul. Tem a rota hegemônica, é a rota que está aí desde 1500. Então, é uma rota que ela se modernizou, mas ela está aí. Bom, nesse sentido, a gente teria 3 estratégias para que a gente pense esse processo de industrialização a partir do pensamento portuário. Que é desenvolver o comércio interno, isso alavancaria com certeza novas oportunidades para o Porto de Paranaguá e Antonina, que é esse transbordo entre os portos brasileiros, né? E principalmente hidrovia, integrando as hidrovias e as ferrovias. Daí a nossa já natural aliança com os marítimos e com a indústria naval e com a marinha mercante, mas que precisa ser aprofundada com os ferroviários e caminhoneiros, nesse sentido. Né? No caso do Paraná, a gente não tem a Norte-Sul ainda chegando, mas ela vai chegar. Ela vai ter que ir até o Rio Grande do Sul, a Norte-Sul. Senão ela não tem sentido. Senão não é Norte-Sul. Se ela acaba em São Paulo, ela não é Norte-Sul para o Brasil. Ela tem que chegar no Rio Grande do Sul. E teria ajudado muito o estado do Rio Grande do Sul na questão dessa tragédia, se tivesse tido uma ferrovia moderna, né, para chegar a mercadoria mais rápido lá. Então, a gente tem um comércio interno e externo local para que se torne a maioria do comércio interno. A gente precisa entender que o comércio interno não pode ser feito a roda de caminhão. Né? Nós temos um papel de hidrovia e de porto para contribuir com o Brasil, cujo complemento será a integração latino-americana e do Caribe, saindo dos hoje 14%, almejando 30% do total. Porque se você parar para pensar, nós temos um pequeno superávit com os Estados Unidos. Temos com a China também. Mas no caso dos Estados Unidos, nós temos um superávit, sendo que para os Estados Unidos nós exportamos maior valor agregado, mercadorias com maior valor agregado. Imagina se nós tivéssemos esse nível de interação com o México, com a Colômbia, com o Peru,
com os países da América Central, com os países do Caribe. Com certeza, a gente ia exportar mercadorias com valor agregado. Isso ia beneficiar, com certeza, os nossos portos. Bom, a outra coisa é intensificar a alternativa, o cinturão em rota, ou nova rota da seda, ou o comércio com os BRICS, né? A ASEAN, integrando a África e a Ásia como principal intercâmbio brasileiro, em 40% ou até 50%. É natural que os BRICS apontem para a Ásia, que nós nos integremos com a Ásia. Isso também beneficia os portos do Atlântico, porque nós vamos receber de um lado e passar para o outro, e receber do outro e passar para esse. Então, é um movimento de transbordo do continente latino-americano e, mais especificamente, da América do Sul. E a outra coisa é alternativas soberanas e tecnológicas com os grandes centros. Nós temos hoje zonas especiais na Costa Rica e na Colômbia. Na Colômbia é bem pequenininha, mas na Costa Rica está bombando. E a Costa Rica é um país que vive de turismo. E a nossa Zona Franca de Manaus só monta coisa. Nós não fazemos semicondutores. A única fábrica de semicondutores nossa fica no Rio Grande do Sul, e o Bolsonaro queria fechar. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma estratégia de tecnologia com esses grandes centros globais, para absorver tecnologia de ponta, que reforça o multipolar, garantindo prosperidade e paz. Se você faz a conta aqui, se esses grandes centros tomam 20%, já está de bom tamanho, mas a gente tem que realmente fazer o que o governo está fazendo, né? Procurando novas rotas, né? O governo Mascate, repetindo o primeiro governo, mas aprofundando mesmo isso. Próximo. Então, a gente tem a chamada Nova Indústria Brasil. Aconselho cada um a fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Que é o desafio do programa Nova Indústria Brasil e sua integração na cadeia logística brasileira, porque fica parecendo segmentado, né? Você tem o Ministério da Indústria e Energia e tem o Ministério de Portos e Aeroportos e tem o Ministério do Transporte. Então, quem é que unifica isso? O trabalhador portuário pode pensar de uma maneira não apenas portuária, né? Ele pode pensar de uma maneira que integre industrialização, logística dentro do Brasil e logística para fora do Brasil. Então, a estratégia para a Nova Indústria Brasil é uma estratégia para tentar compensar o processo de desindustrialização que nós já vimos, né, desde os anos 80, mas que se acentuou nos anos 90, a partir do Collor, né? Quem pegou o Collor, né, ele caçava a Marajá de um lado, mas destruía a indústria do outro, né? E ela tem pela frente o grande obstáculo de enfrentar a estratégia neoliberal e capitalista que se implantou, né? Collor e Fernando Henrique Cardoso. E também se integrar na estratégia logística para o século XXI. E aí é interessante, estava falando com o Antunes hoje, como o PSTB hoje pode ser considerado um partido de centro-esquerda, visto que a gente está cheio de extrema-direita no Congresso e de direita, e a maioria de direita, né? Então, mais a visão do PSDB é a seguinte, inclusive é do seu maior líder, né, do Fernando Henrique, já que nós não podemos fazer a Revolução Brasileira. E quando eu falo a Revolução Brasileira, não é uma revolução meramente socialista, não. É mudar radicalmente a sociedade, inclusive gerando tecnologia, né, desenvolvendo o país. Já que não dá para fazer isso, nós precisamos de capital. Então, nós vamos continuar o programa do Collor de destruição da indústria e vamos atrair capital. É isso, basicamente é isso. Então é aquela cabeça vira-lata que diz que a gente não pode fazer, que os outros têm que fazer. Tá? E não é que fosse equilibrada com o comércio exterior, não. Tá? Porque foi no governo Fernando Henrique que se destruiu a Marinha Mercante, se botou a pá de cal nela. Nós só ficamos, por luta dos marítimos, com 1/3 daquilo que a gente tinha. A gente tinha o transporte de toda e qualquer mercadoria concentrada no Lloyd brasileiro e outras empresas.
a Doce Nave da Vale do Rio Doce, que transformava minério, e a Fronap, que se tornou a Transpetro, que transportava petróleo. E a gente ficou sem nada. Isso afetou muito os portos. Muita coisa. Então a gente tem que enfrentar essa estratégia de desmonte e se integrar na estratégia logística para o século XXI. Isso tudo se dá sob luta de classe, que é exatamente o que está acontecendo lá no Congresso com esse PL. Uma disputa entre a patronal e a gente. Né? E a Nova Indústria Brasil ela tem 6 missões para a autonomia. Ecologia e modernização para infraestrutura urbana, saúde, tecnologia da informação, agroindústria. Olha o agro aí. É um dos elementos. Bioeconomia, indústria de defesa. Tá? Então, o agro é um desses polos, industrializar aquilo que passa pelo Porto de Paranaguá e Antonina, mas tem outros pontos que vocês, na pesquisa que vocês vão fazer, vocês podem ver se passa algum material de defesa, se passa o que passa de bioeconomia, o que passa de tecnologia da informação, o que passa, por exemplo, chips, microchips, né, de infraestrutura urbana para saúde e de base, né, de indústria de base. Aqui não se falou da questão do minério, tá? E do petróleo. Interessante, eu acho que entra na questão da energia, mas é interessante que não se tenha falado nisso. A estratégia logística latino-americana também são 6. Nessas 6, faltaria o transbordo hidroferroviário do Porto de Paranaguá, do Porto na Bahia, do Porto de Santos, do Porto do Rio de Janeiro, com o Porto de Xangai, no Peru. Tá? Que no caso de Paranaguá só vai acontecer com a Norte-Sul. Não tem como chegar se não tem a Norte-Sul chegando no Porto de Paranaguá. Chegando no estado do Paraná, que aí depois chega no Porto de Paranaguá. Então você tem um desafio Atlântico-Pacífico, porque o Canal do Panamá está saturado e tem um problema muito sério, que é a questão geopolítica. Os Estados Unidos está expulsando a China do Canal do Panamá. E para expulsar a gente não demora muito. Ou para dificultar, né? Ou para priorizar os seus navios e o seu comércio, que é o comércio central, né? Um dos 4 que a gente está analisando aqui. Você está encaixado nas rotas hegemônicas? Beleza. Se você estiver numa das outras 3, não é prioridade para a gente. Então a questão do transbordo Pacífico-Atlântico é muito estratégico para o Brasil. Mas tem uma também que é da Norte-Sul, do México até o Chile. Pelas razões que a gente já conversou aqui, né? O Brasil tem vantagens comparativas com os países da América Latina, na questão industrial. Né? E submeter as demais a uma estratégia local, regional, alternativa e hegemônica, ou seja, tudo dentro desses 4. A gente precisa submeter a estratégia industrial à logística integral, que inclui o porto, porque se pensar em indústria sem o porto, se pensar o porto sem indústria, nós estamos analisando mais ou menos, né? E uma estratégia portuária e sobre o controle dos portuários. Que o que vocês são aqui são estudiosos da categoria, estudiosos do Brasil a partir do pensamento portuário. E é preciso que se fale isso, porque eles estão acostumados a ver esse grupo de espertos para falar sobre portuário. Aquele lá que fez o PL, aquele grupo vai ficar, tá? E ele tem que ser combatido com outro grupo de espertos. Eu digo esperto porque no espanhol se usa esperto para especialista. Mas aqui tem um duplo sentido mesmo. Então, a produtividade, que nós já analisamos, é uma estratégia portuária. A produtividade tem que estar submetida a uma estratégia portuária. E ao controle dos portuários. E ao controle da classe trabalhadora e ao conjunto da sociedade. Nós temos como dever, como tarefa, a aliança com a sociedade. Próximo. A industrialização e sua integração na cadeia logística local global submetida aos portuários. Tudo tem que estar submetido aos portuários. A estratégia da industrialização nas novas rotas de integração sul-americana e latino-americana e do Caribe necessita ser tomada pelos portuários para que, junto com a classe trabalhadora, possa submeter a uma estratégia industrial, logística, da produtividade ao controle da classe e na sociedade, no local, hidroferroviário e na América Latina e Caribe.
Então você tem as rotas de integração que o governo Lula colocou, que é a estratégia amazônica, que entra ali pela Foz, onde está o debate sobre a exploração do petróleo, que eu entendo que a Petrobras tem tecnologia para fazer, porque o que eles querem é não fazer, muda o governo e bota aí para as empresas estrangeiras fazerem, né? A ExxonMobil, aquelas que fizeram os leilões, né? O que era tudo da Petrobras e agora passou a ser das empresas de exploração multinacionais. Então, ali começa uma das rotas, né, na Foz do Amazonas, e vai até os portos do Peru e o porto de Mantua, no Equador. Então, essa é a primeira. A segunda é a que integra a Venezuela e as Guianas, que eu diria que é a do Caribe. Tá? A terceira é o quadrante Rondon, que pega todo o centro-oeste, que joga hoje para Paranaguá e Santos, e que vai dividir isso para Xangai, mas que vai também trazer muita coisa para Santos, Paranaguá e outros portos, porque ela vai fazer vai aumentar o comércio, né? Que hoje é rodoviária e tem o desafio de ser hidroferroviária. Tem a bioceânica de Capricórnio e do Pacífico, que o governo Lula está terminando agora, mas é muito rodoviária e o desafio é que ela seja ferroviária. E tem a bioceânica do Sul, que já tem uma ferrovia que vai do Chile, passa pela Argentina e vai até o Rio Grande do Sul e o Uruguai, só que não está muito operacional, no caso do Brasil e do Uruguai. E nós temos o desafio da indústria ferroviária, naval e portuária, que até os anos 60 nós entrávamos nesse jogo. Nós pesquisávamos tudo, nós participávamos de tudo. Os portuários participavam desse debate. Então, essas novas rotas de integração, que é esse aqui, eu estou falando aqui do governo Lula, né? São rotas que o governo Lula quer desenvolver. As novas rotas de integração, então a estratégia é colocar ênfase na alternativa na Ásia e no Pacífico, através de 5 rotas, que são essas, e colocar ênfase na América Latina em 6 rotas, porque você tem que colocar a questão do México, América Central e Caribe. Então você tem 5 para a América do Sul e tem mais uma para a América do Norte, Central e Caribe. Novas rotas de integração, e aqui é a estratégia de começar na integração local, então desenvolvendo, né, novas formas do Porto de Antonina e do Porto Paranaguá ter mais movimentação de carga. Passar a América Latina, outra possibilidade de maior acúmulo, né, incremento de carga. A gente aumentar a questão do BRICS, mais ainda, geração de riqueza. E, por fim, a rota hegemônica, que essa rota hegemônica ela precisa estar muito sob nossa atenção e cuidado. E não só da gente, mas das comunidades e da sociedade, porque ela é a maior rota hoje. Tá? E ela traz uma grande preocupação para o porto público, porque como é que funciona na cabeça do chinês? É à la carte. Se o governo diz que o porto tem que ser público, ele será público. Se o governo diz que será privado, a China vai fazer privado. No caso da hegemônica, não é assim. A hegemônica, ela financia, ela patrocina a privatização dos portos. Vide Austrália, vide outros portos no internacional. Então, nós temos que ter uma atenção maior com a rota hegemônica. E, evidentemente, que a rota latino-americana e local não tem poder para privatizar ou deixar de privatizar. Porque a cabeça dos nossos empresários, ela é colonizada pelos Estados Unidos e pela Europa. Ela não é colonizada pela China, e nem pela América Latina e Caribe, e muito menos pelo que necessita a sociedade brasileira. Porque a nossa sociedade brasileira precisa de um porto organizado, com trabalho organizado no porto público, entendeu? Ou com autoridade pública. Porque se não tiver autoridade pública, a gente sabe o que é, né? É um cassino, né? É um lugar para ganhar dinheiro, que não tem nenhum interesse
de desenvolvimento do país. Aquilo ali, se você não tem autoridade pública presente. Próximo. Quando eu digo autoridade pública, eu estou incluindo a gente, tá? Não é só a Federação Nacional dos Portuários, não. Eu estou incluindo qualquer portuário, porque ele tem que se sentir um agente público, irmanado com a FNP. Nós somos agentes públicos, nós temos responsabilidade pública dentro do porto. Um porto privado não tem a nossa cultura, portanto não tem nossa responsabilidade, não tem o nosso preparo, e é esse o nosso grande desafio, é de levar a nossa publicidade, o nosso controle público para os TUPs e os portos privados. Porque nós não queremos atrapalhar o controle privado nessa quadra da história. Ou queremos, né? Porque, de certa forma, a gente faz essa disputa. Mas a gente quer que tenha uma autoridade pública para que o porto seja organizado. Estava fazendo esse debate com os portuários peruanos, porque eles têm um problema muito sério com a questão da privatização dos portos no Peru. Eu falei, meu amigo, se você não conectar o trabalho organizado exclusivo, a exclusividade, com a questão do porto público, você não tem armas para conectar as lutas. Então, isso tem a ver com a industrialização e tem a ver com nossas tarefas. E agora vem a pressão que pode ser exercida pelos portuários nas 4 grandes rodas de integração. Então, nesses 4 caminhos. Então, nós temos uma estratégia dos trabalhadores de desenvolver portos locais e nacionais. Já ficou explicado aqui por quê. Porque isso aumenta, né, a quantidade de mercadoria, a produtividade, a riqueza gerada, etc. A partir da indústria e do comércio interno, fóruns e visitas aos portos da América Latina e Caribe. Então, uma delegação das 3 federações, uma vez vai o Rodrigo, outra vai o Antunes, outra vai o Nando, entendeu? Não precisa os 3. Um indo, já está indo todo mundo. Então, isso é preciso visitar, é preciso fazer intercâmbio. Nós vamos fazer um intercâmbio aqui, online. Mas e o olho no olho? Nada substitui o olho no olho. A integração na nova Rota da Seda, ou a Rota dos BRICS, ou com os BRICS, e a sincronização tecnológica na greve dos grandes portos. Aqui eu já entrei no ponto nevrálgico, a nossa capacidade de sincronizar ações com outros portos centrais. Não é carta de solidariedade, não é se encontrar a cada 6 anos, tomar um vinho, que é bom pra caramba, nós fizemos isso recentemente, né, Antônio? Muito bom. Mas não é isso. Eu estou falando capacidade de enfrentamento sincronizado, né? Você tem uma rota, sai do determinado porto central, vou dar um exemplo, Nova York, vai para o porto de Paranaguá, esses portuários têm que estar sintonizados, meu amigo. Ó, os caras estão me atacando aqui. O que você pode fazer por mim? Não é cartinha, não. Entendeu? Vamos fazer uma operação tartaruga, vamos fazer uma bilateral com os governos, vamos fazer um protesto nos consulados, até chegar uma greve sincronizada, por que não? Entendeu? Então, isso a gente tem que pensar grande. Então, olha só, quais seriam esses 4 pontos de pressão? Então, a pressão interna é nos governos e cidades e estados portuários. Tá? Então, se você tem 2 portos no estado do Paraná, você tem o governo do estado, com suas assembleias, e tem Antonina, e tem Paranaguá, e tem o entorno. Então, esse é um. Tá? Para garantir o quê? Prosperidade compartilhada nos portos. Então, o trabalho interno é um trabalho que apresenta o desenvolvimento, mas que entrega a gente com as forças políticas e comunitárias. E sindicais, evidentemente. Para além das nossas preferências, tá? Eu entendo que a CTB é uma central importante, mas a gente não pode jogar sozinho, entendeu? A gente tem que jogar com todas as forças que quiserem. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é criar uma frente de apoio aos direitos portuários. Se a dona Maria em casa quiser assinar, nós vamos pegar a assinatura dela. Quem tiver do nosso lado, uma frente de solidariedade com os portuários contra esse PL, contra qualquer ataque aos portuários, nós vamos pegar. Porque é importante. Né? Então, essa é a primeira pressão.
A segunda é a pressão para que mais mercadorias e produtividade possam ser dirigidos para os portos latino-americanos e do Caribe. Nós temos condição de fazer intercâmbio com o México, com a Colômbia, com o Caribe, com a Venezuela, com a Argentina, com o Uruguai. A gente tem condição de aumentar. Mas para isso a gente precisa de uma marinha mercante, né? Para isso a gente precisa de conectar, para isso a gente precisa de muita coisa. Mas nós podemos visitar esses companheiros e ter bilaterais, e ter troca com esses companheiros. E, a partir disso, provocar esses governos, que são 33 governos, fora da rota hegemônica, fora da rota alternativa. Porque BRICS, na América Latina, nós só temos Cuba, Bolívia e Brasil. Então, tem 30 países fora do BRICS. Então, a terceira é a bola de ouro, no caso do Estado do Paraná. É a pressão no agro e na extração. Porque isso passa... Eu não tenho ainda pesquisa em mãos, né? Que cabe a vocês fazerem com o tempo, qual é o conteúdo de mercadorias que passa pelos portos do Paranaguá e Antonina, e o grau de riqueza gerada e a diversidade das mesmas. E no futuro até a produtividade das mesmas. Mas, tendo isso em mãos, eu já sei que o agro tem uma característica muito interessante. E nós temos que colocar pressão no agro para ser nosso aliado, e não da patronal portuária. O agro precisa ser nosso aliado. Né? Porque nós podemos criar distúrbios para o bom fluxo da sua movimentação de carga. E a indústria de base e de energia em conjunto com a exclusividade, ou seja, de um lado nós apresentamos o nosso projeto de integração, que são esses 4, para o desenvolvimento do Paraná e para o desenvolvimento do agro e da extração, na exportação e importação, e de outro lado nós apresentamos a nossa demanda de um porto público com trabalho exclusivo organizado, dentre outros direitos. E, por fim, a pressão nas grandes rotas globais, com a tecnologia e a sincronização de greves construídas nos grandes portos globais. Eu, antes de focar nesse 4º ponto aqui, eu queria voltar ao terceiro e dizer o seguinte: esse terceiro aqui tem muito a ver com o BRICS e tem muito a ver com a China. E para a China interessa, quando ela apresenta um planejamento à la carte, interessa a estabilidade do fluxo de mercadorias. E nós temos que ser o chato da festa, entendeu? Que o som está muito alto, a gente pede para baixar, o pessoal está indo embora, a gente pede para ficar. Nós queremos que a coisa funcione para o portuário e para o Brasil, entendeu? Para a sociedade brasileira. Então, nós vamos criar conexões com o governo chinês, nossas, próprias, porque isso tem a ver com agro, tem a ver com a extração. Quando eu falo extração aqui, que o nosso Brasil, desde os anos 80, mas principalmente 90, virou um grande fazendão, uma mina e um cassino para os bancos, né? Para esses 3 setores. E o petrolão, e o petróleo, né? Então, nós não queremos só isso. Nós queremos um desenvolvimento integral para o nosso país. E eu tenho certeza que, como a questão é à la carte aqui, a gente tem muito a fazer nesse terceiro, se a gente pressionar o nosso próprio governo. Porque, não se esqueçam, quando o pessoal fala assim, devolva o nosso ouro aí em Portugal, o pessoal levava 1/5 do ouro, o português. Com quem vocês acham que ficava 4/5? Com a nossa elite. A nossa elite sempre ficou com quase tudo. Não foi a elite portuguesa, foi a nossa elite. No momento em que, desde 1530, a gente teve a primeira Câmara Municipal, primeiro poder local gerado de brasileiros, porque eles eram... Porque o Darcy Ribeiro ensina, né? Quem não é português, não é índio e não é negro, é ninguém. E esse ninguém é o brasileiro, que é a mistura dos 3. Porque o cara não pode ser de nenhum, ele não é africano, ele não é indígena mais, e ele não é português, então ele é o terceiro. E o terceiro, o cara está aqui desde 1530, se organizando. Chegou um momento no Brasil que no estado do Paraná, que era junto com São Paulo, se falava a língua geral.
Se falou até o século XVIII, que era o Tupi, Guarani, o Nhengatu. Então, quer dizer, a elite brasileira sempre teve muito poder, cara. Muito poder. Muito poder. Quem tem que devolver 4/5 do ouro é a elite brasileira, que tem que começar a dividir agora, pagando imposto de renda, 140 mil aí que não pagam imposto de renda no mínimo, para que nós possamos conversar com a nossa base e dizer, olha, nós vamos pagar X de imposto de renda, mas o ideal é que quem ganha acima de 4 salários mínimos tivesse um escalonamento até 8 ou o nosso piso médio ou o nosso piso máximo, onde a gente tem um porto de grande produtividade. Porque aí nós podemos debater a questão da diminuição do imposto de renda, a partir de uma estratégia portuária. Ou seja, tudo é possível, né? Desde que a gente tenha pressão. E a pressão nas rotas globais, eu acho que tem um lado a questão da tecnologia, porque agrega valor, e a questão da sincronização de greve. Porque, assim, com todo respeito, as 3 federações, e aqui eu não vou fazer distinção entre a ITF, o IDC e a FSM, mas aquele determinado porto que sincronizar uma greve com os portos do Paraná ou com os portos brasileiros é o portuário nota 10. Porque não é só palavra, não é só um abraço, não é só um sorriso. É aquilo que a gente está precisando na hora que a gente está precisando, do jeito que a gente está precisando. Então, eu sonho com um dia que a gente tenha aquela nossa página da federação, simplificada de um lado em português, sendo panfletada aqui no Brasil, e do outro lado, uma outra demanda de um porto inglês, ou norte-americano, ou canadense, panfletando a mesma, dando sincronização à mesma, num protesto de 1 hora, vão tomar um café, botar um telão e ficar conversando ali, ó, né? 1 hora, e a gente conversa ali. Então isso é verdadeiramente algo que a gente pode construir, para além daquilo que a gente já faz. Próximo. Então, pressão nos prefeitos e nos governadores no Brasil. Meus amigos, meus queridos, né, porque vocês realmente aqui no estado do Paraná, e aí depois você fala lá com o Hernando, né, para ver e a gente debater, que a gente precisa depois marcar um dia para a gente conversar sobre os portos de Santa Catarina, e outros portos que estão aqui representados, né, o Cícero estava aqui outra hora, o pessoal de São Paulo, do Espírito Santo também vê as nossas aulas. A gente precisa construir uma estratégia de desenvolvimento nacional da indústria e do comércio, onde se afirme a centralidade dos portos organizados, com caráter público, tá? E porto com trabalho organizado exclusivo. Então, essa junção, né? É irmão siamês. Porque onde não tem porto público, pode ver que o trabalho organizado tende a degringolar. O caso de Vitória é uma exceção. Mas o trabalho tende a degringolar. E onde não tem trabalho organizado, o porto público vai a pique. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Porque é uma das causas da privatização dos portos no Brasil. É a diminuição do nosso poder enquanto portuário. Isso eu não tenho a menor dúvida. Construir fóruns com os trabalhadores e com as comunidades para o desenvolvimento de uma rota nacional de integração. Voltar àquilo que o Nando falou na outra aula. Pô, antigamente a gente movimentava muito mais mercadoria dentro do Brasil. Com marinha mercante, com indústria naval brasileira, com hidrovia. Então, conectando, a gente pode um dia fazer um seminário junto com o Ricardo Ponzi, para ver como é que a gente pode, marítimo e portuário, sincronizar isso dentro do estado do Paraná, ou para além, né? Com porto estratégico para o comércio interno e desenvolvimento nacional a partir do comércio local. Tudo isso é pressão em prefeito e governador, tá? Estou falando do caso do Paraná específico, mas serve para os outros estados. Preparando a integração com a América Latina e Caribe, porque a gente, como eu falei, a gente precisa visitar, né? Virtualmente e fisicamente. Das rotas alternativas, a questão do BRICS, que a gente já conversou, e disputar a sociedade nacional para o desenvolvimento sustentável, com exclusividade e porto público com parte da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Então, seja com quem for
a gente começa a falar na Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Não, vocês estão aqui para ver uma... Vamos supor, amanhã você vai se reunir com Flávio Dino, lá no STF. Não abram a reunião falando de portuário. Abram a reunião falando de desenvolvimento nacional, de industrialização, de logística, do papel que o portuário tem, da inteligência dele, da força e da cultura dele. Depois entra na questão portuária. Gasta um minuto com essa abertura. Mostra-se sujeitos ricos, dizendo o seguinte: nós não estamos aqui em causa própria, nós pensamos o Brasil. Eles não pensam o Brasil. Eles só pensam no bolso. Eles só pensam na produtividade deles. Então, nós não. Nós pensamos o Brasil. Próximo. Então, a primeira pressão, ela é local, né? Simplificando. A pressão do parlamento para a complementariedade. Então, quando a gente vai conversar com o parlamentar, a gente precisa falar da complementariedade, que é a questão desses 4 caminhos de desenvolvimento. Porque qualquer parlamentar vai saber o que é Rota da China e o patrão, normalmente, que financia esses mandatos. Fecha o teu... Obrigado, Cícero. Que tem essa rota hegemônica que está presente, que a gente conhece. Porque quando a gente vai analisar o desenvolvimento de uma zona industrial especial, a gente estava falando sobre Manaus, né, a diferença sobre Costa Rica, sobre Colômbia, etc., o que for, qualquer estratégia de logística vai se pensar primeiro nos portos centrais. Isso não é um problema para a gente. Nós queremos que o Brasil exporte e importe de todos os lugares. Isso não é um problema para a gente. A gente quer melhorar a vida do portuário e fazer com que a vida dele ande para frente, suas comunidades, suas cidades. Daí a importância da primeira pressão, né, nos governadores e nos prefeitos. Agora, quando a gente está falando com o parlamentar, a gente tem que falar da complementariedade. O que é complementariedade? 2 complementariedades. Pensar o Brasil, pensar a logística, pensar a questão maior e pensar a questão dos nossos direitos. Então tem uma complementariedade. Nós não estamos agindo de forma corporativa. Para nenhum deputado. Quem age com lobby corporativo, mais uma vez, é a patronal portuária, não é a gente. Quem age de forma corporativa foi esse conselho de sábios, que a gente sabe que agiu de forma corporativa sem pensar no Brasil. Então, pressionar o parlamento brasileiro para um projeto de aumento nas exportações e importações, cobrindo toda a cadeia da indústria e logística nacional para a América Latina, envolvendo as universidades e o parlamento brasileiro, colocando a exclusividade, o porto público, como bandeiras centrais dos trabalhadores. Quer dizer, quando a gente aciona o parlamento, primeiro a gente fala do Brasil e do pensamento portuário. Aí a gente envolve as universidades, o próprio parlamento, porque parte da gente visitar os portos da América Latina e Caribe, estudando as mercadorias transportadas, investigando a complementaridade da indústria brasileira, porque isso também é complementariedade. A gente agregando valor. Depois que for feita a pesquisa nos portos do Paraná e que nós soubermos que tipo de material a gente conversa, a gente trata, né, na questão da peagem, né, da lingada, a gente vai saber aquilo que a gente pode agregar valor. E construir uma estratégia com governos da América Latina e trabalhadores, documentos de intenção. Então a gente sentou com os colombianos, faz um documento de intenção, chama representante da Embaixada Brasileira com o governo colombiano, faz um documento de intenção, junta o Ministério de Portos com o Ministério de Portos colombiano, faz um documento de intenção, onde se reconhece a exclusividade, no caso, porque isso não tem a ver com o parlamento, né? Tem a ver com o nosso governo. Faz um documento do executivo dos 2 governos, dos 2 trabalhadores e apresenta para o parlamento. Olha a pressão em cima. Isso que eu estou falando não é defensivo contra esse PL. É aquilo que a gente quer para o futuro. Isso aqui que a gente está falando para as novas gerações no futuro. A gente tem que pensar o porto que a gente quer deixar. Não só se defender, ainda que defender seja importante. Então, quando a gente senta com esses companheiros, para um desenvolvimento sustentável, promovendo fóruns
onde a exclusividade e o papel central do porto público assumam um caráter central para o desenvolvimento na região. Nós vamos ver onde é que tem exclusividade na América Latina, onde é que não tem, onde é que tem porto público, onde é que não tem. Porque isso para a gente é muito importante. Próximo. Pressão máxima no agro, na mineração e na energia. Estava falando do Porto de Pecém, né? Da importância da gente estudar a questão do hidrogênio verde, a questão do petróleo. O petróleo vai desde o estado do Paraná até o Espírito Santo. E agora está se desenvolvendo no Nordeste e no Norte. O petróleo é muito importante para o Brasil, mas não é a única energia. Você acha que uma turbina eólica ela vai ser transportada no avião? Ela vai ser transportada no navio, ela vai passar pelo porto. Tudo passa pelo porto. Nós temos a chave do cadeado. Entendeu? Então a gente precisa intervir nos empresários de energia e dizer, olha, nós somos aliados de vocês. Eles querem tirar o nosso direito, mas nós não queremos briga com vocês. Vamos fazer pressão em cima deles. O agro, então, nem se fala. Mineração não é o forte do estado do Paraná, mas é o forte do Brasil e a gente também pode trabalhar isso, principalmente os portos do Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Então, a pressão máxima dos trabalhadores portuários no Brasil necessita ser feita primeiramente no setor agropecuário, porque envolve a rota alternativa, envolve parte da rota hegemônica, né? Para que esse possa se desenvolver agregando valor. Então, no agro, nós vamos propor parcerias de estudo conjunto para agregar valor, porque isso interessa para a gente. Para que este se torne um aliado do setor logístico, respeitando a exclusividade e o porto público, documentos de intenção com o agro, com os empresários do agro, dizendo, nós apoiamos vocês, os deputados do agro, que tem um monte lá, ó. Eu estava falando com o Antunes que depois de terminar o estado do Paraná, a gente tinha que fazer o estado do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, de Goiás, que são lugares que não tem portos, mas tem agro. E nós vamos fazer. Né? A gente precisa fazer. Para que esse aliado no setor logístico, respeitando a exclusividade, o porto público, no documento de intenção, para que esse se integre nas novas rotas alternativas, as rotas do BRICS, as hegemônicas, que já estão, essas duas, nós apresentamos o projeto de integração com os BRICS e da integração nacional. Nesse sentido, expandindo para a África, a Ásia, que é a ASEAN, né, compreendendo a China, necessita da estabilidade no seu sofrimento da rota da seda. Então, a China e os BRICS necessitam de estabilidade. A gente está aumentando o comércio com a Índia também. Porque nós vamos alimentar a Índia também. Então, a gente precisa desenvolver parcerias com quem é nosso parceiro. Eu não falei que a Dona Maria, se assinar, é nossa parceira? E se o governo indiano assinar? Isso é uma pressão violenta em cima da FENOP, dos empresários. Eu tenho certeza que eles ainda não... Eles já fizeram o lobby no parlamento, mas esse lobby eles não fizeram. Entendeu? Então a gente vai ter que visitar, né? Criar conexões. Então, você tem isso. Colocar pressão nas embaixadas, promover encontro com os trabalhadores estratégicos na logística da agroindústria, caminhoneiro, ferroviário, a CONTAG, né? O MST, de minério, indústria de base, na indústria do petróleo e na indústria petroquímica, trazendo governadores, prefeitos, parlamentares, ministros de universidades para disputa no conjunto da sociedade. Tudo isso é luta de classe. Entendeu? Próximo. Então, a disputa e pressão no projeto Indústria Brasil. Né? Nós temos que ser um ator no projeto Indústria Brasil. Quando eu digo nós, pode ser a Contimaf, podem ser as federações, pode ser os sindicatos no Paraná. Né? Todos são, né, um conjunto, nós vamos estar ajudando o Miller nisso. Promover fóruns para a indústria e logística do Brasil. O projeto Indústria Brasil necessita ser acrescido da investigação e participação do trabalhador portuário. Essa pesquisa que vocês vão fazer na base,
que também é um motivo para utilizar a nossa pesquisa com esses 600 trabalhadores que vai entrar, vai lá, chama num cantinho, toma um café, está aqui uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa, vamos te conhecer mais, né? Vocês vão ver que no final desse nosso bate-papo isso vai ser importante. Então, para incorporar a logística, os portuários necessitam sair da defensiva dos seus direitos, que é a SPL, da defesa do porto público e da exclusividade apenas, para passar para a disputa estratégica do rumo da industrialização e da logística brasileira. Nós temos que ter um plano. Tinha um plano até os anos 60, como eu falei. A gente vivia dentro do salão do presidente Vargas, do presidente Juscelino Kubitschek, do presidente João Goulart. Evidentemente que a gente também vive dentro do governo Lula e Dilma. Mas nós precisamos acrescer. Porque nós tínhamos muitos deputados que faziam... esse aí é o deputado portuário, esse é o deputado ferroviário, a gente precisa voltar a isso. Nós precisamos disso, né? Então, necessitamos debater as 4 rotas de integração como política integrada, que daí a complementaridade, né? Complementar a indústria e a logística, complementar nossos direitos com essa estratégia, quando vai conversar com o Flávio Dino, com o ministro do Portos, né? Tudo é complementariedade. E a principal complementariedade é conversar as 4 rotas de integração com a questão dos nossos direitos e do porto público. Isso é super importante, porque isso enriquece o nosso debate, nós saímos da questão corporativa e pensamos na sociedade a partir de uma visão de classe. Entendeu? Então, isso é super importante. E as 4 rotas de integração como política integrada dos trabalhadores, que é isso que eu estava falando, e do Estado com o mundo. É preciso disputar cada espaço. A gente está disputando aqui a universidade, vamos disputar outros espaços. Próximo. Aliás, eu queria agradecer muito à Universidade Federal Fluminense por estar propiciando, através do Nemo, né, e do professor Sérgio Montalvão, esse trabalho da gente. Os trabalhadores portuários sincronizados globalmente na greve. Então, a gente chegou agora né, onde a porca torce o rabo. Porque o maior, ainda que a China seja a rota alternativa e o maior importador brasileiro, a nossa atenção, e principalmente do Itamaraty, ainda é pensar a Europa, Estados Unidos, Japão, o mundo hegemônico. Né? É pouco olhar para os outros caminhos. Então, vamos pensar na rota hegemônica. A partir do estudo detalhado da rota hegemônica global, se faz necessário construir solidariedade prática de enfrentamento com os trabalhadores dos Estados Unidos. Estou citando aqui, hein? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, da Europa inteira, do Japão, da Coreia do Sul, da Austrália, ainda teria uns etc., que são os satélites, né, dessa rota hegemônica. Promoveu urgente um estudo do grau de complementariedade do comércio exterior brasileiro, o número de barcos, de navios, né, de embarque e desembarque de mercadorias nos nossos portos, estão fazendo nos nossos portos. A partir daí, focar na construção da greve sincronizada. Quando eu falo greve aqui, a gente sabe, vamos tomar um café hoje, aqui de 15 minutos, um telão instalado na porta do porto de Paranaguá e de Antonina, o porto de Nova York, e vamos tomar um café de meia hora, 15 minutos com os companheiros lá, sincronizado a tecnologia. Ó. Vamos bater um papo sincronizado assim como a gente está fazendo. Sincronizando nossas ações. Isso é possível fazer. Né? A partir daí, focar nesse tipo de construção de greve sincronizada com os trabalhadores da rota hegemônica que possuem condições para o movimento combinado. Porque, às vezes, o cara, você vê ele nos encontros internacionais, mas ele não tem condição de fazer. Um dia eu vou contar para vocês da tentativa que nós tivemos no setor aéreo de fazer uma greve sincronizada para a Copa do Mundo. Então, os detalhes, né? Eu vou falar por alto hoje. Saiu o avião com a seleção francesa. Então, nós íamos sincronizar uma paralisação de 1 hora, 2 horas com esse avião, com a
delegação francesa de futebol, panfletar no aeroporto por que está paralisando, trazer a mídia, e quando chegasse aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, seria França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Você imagina o que isso não ia gerar, né? Só a tentativa de fazer isso já foi um negócio violento. A gente chegou a fazer uma paralisação no aeroporto do Rio de Janeiro. Mas isso é um exemplo que é possível você integrar. Mas tem muita gente que está bloqueada. Eu ouvi de representantes ingleses dizendo: nós não podemos fazer qualquer mobilização com conteúdo político. Eu falei, mas isso, que conteúdo político? Tudo que a gente faz, vai comprar um pão na padaria, é político, se você quiser chamar. Porque o preço do pão também é político. Mas o que nós estamos fazendo aqui é luta sindical. Os caras querem destruir a nossa exclusividade, querem acabar com o porto público. Então, mas os caras são freados pela legislação que destruiu os portuários nos anos 80, com a Thatcher. Eles são freados por essa legislação. E se a gente não tomar cuidado, a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Porque eu estou para fazer um estudo, os portuários de Londres, eles viraram taxistas. E a maioria deles. Os que não se mudaram viraram taxistas. Porque os portos que saíram de Londres, nessa brincadeira toda, não aceitavam o sindicato. Fecharam a porta completamente. Então, hoje eu posso dizer que um porto inglês está numa situação de difícil sincronização, mas que não é impossível. Nós temos que fazer pesquisa, entendeu? Já o porto francês, não. Mas aí tem outros motivos. O porto italiano, como nós estamos fazendo aqui, é aluno igual a gente aqui, entendeu? Então a gente vai poder aprofundar isso depois. Então, quem pode fazer um movimento combinado? Colocando a questão do porto público, da exclusividade, no centro da ação, por parte dos trabalhadores brasileiros. Então, procurar uma demanda central e outra complementar de cada porto no caminho da rota hegemônica. Então, você tem uma demanda central. No nosso caso, é o trabalho organizado no porto público. Mas eu tenho certeza que no Porto de Antonina tem uma demanda complementar, que só tem Antonina. Aí vai estar lá, ó, num quadradinho embaixo, dizendo, o João vai colocar lá assim, ó, pá, em Antonina, observem isso. Aí você casou o Porto de Londres com o Porto de Antonina. Então você pegou a demanda nacional e agregou a local. Então isso é algo que a gente pode conquistar, mas isso aqui é específico para o setor global. Porque no caso da China é mais à la carte. Então está mais dentro da pressão que nós podemos fazer no governo brasileiro. São coisas diferentes. Mas uma coisa não invalida a outra, né? Promover visitas de ação combinada com os portos centrais do mundo e assinar documentos de solidariedade com publicidade para os que constroem o movimento de greve. De novo, você tem ITF, IDC, FSM, e por isso que eu quero parabenizar realmente o Zé Adilson, porque o Zé Adilson está nos três. Tem que estar nos três, porque cada um vai contribuir com alguma coisa diferente. Entendeu? E aí o Paraná, um dia, pode tirar alguém que pode estar também nos três. Né? Já conhece bem a ITF, conhece bem o IDC, né? E conhecer bem a FSM. Eu já vi algumas brigadas de solidariedade do IDC, já vi algumas brigadas de solidariedade da FSM. Da ITF eu ainda não vi brigada de solidariedade, porque a ITF opera de uma maneira diferente. Mas os três são diferentes, são importantes. Né? É importante a gente estar nos três. Né? Cada um tem uma forma de agir. Próximo. Promover uma política estratégica integral. Então, desenvolvimento nacional de sua cadeia logística local e nacional, regional na América Latina e no Caribe, da Rota da Seda, com o BRICS, com a afirmação de soberania. Muito importante usar essa palavra, soberania, soberania, soberania nacional. Né, o Ricardo me ensinou muito a usar essa palavra e isso é importante. Para o marítimo é importante, para o portuário também. Né? Foi por causa da falta de soberania que a gente perdeu a marinha mercante e perdeu a indústria naval. Então, solidariedade nos portos e rotas
de suprimentos e privatizou o porto, né? Eu posso colocar que falta de soberania privatiza porto. E rotas de suprimentos centrais e hegemônicas no mundo. São um aspecto central da luta. Então, a gente tem que entender a solidariedade, esse casamento, essa complementariedade entre soberania e solidariedade nos portos do mundo, né? O trabalho organizado exclusivo em um porto público é o cimento nessa construção de complementariedade. A gente sempre vai falar disso. Só que a gente precisa falar de outras coisas também. Os caras precisam se surpreender com o nosso discurso. Ah, você veio aqui para falar de portuário. Eu falei, negativo, deputado. Estamos aqui para falar de Brasil. Porque você vai prestar conta do seu mandato para os brasileiros. Então nós vamos falar de Brasil. Nesse sentido, esse é o debate que acompanha cada debate em cada intervenção dos trabalhadores. Então a gente propõe a reflexão em 3 eixos centrais de intervenção. Primeiramente, a construção de fóruns nas cidades e nos estados e nos países centrais, com condição de solidariedade. Viu que determinado porto da Itália pode fazer uma solidariedade com o Brasil? Então vamos promover um fórum. Viu que dentro do estado do Paraná, determinada cidade, o movimento, pode ajudar os portuários, faz um fórum. Viu que dentro de Antonina pode fazer algum fórum, algum tipo de solidariedade, também vai fazer um fórum. Então esse é o primeiro. Ele é condição de solidariedade. Tem condição de solidariedade? Dona Maria assina aqui? Então já é solidária. Agora, quem não é solidário, o que a gente pode fazer? A gente vai e bate em outra porta. Em segundo lugar, uma estratégia de fortalecimento das frentes de defesa dos direitos portuários, com ênfase na comunicação e disputa com a sociedade nos locais de trabalho, moradia, universidades e parlamentos. Então, a frente, ela tem que ser maior que as federações. Porque ela envolve outros atores. Ela é uma frente para a defesa dos direitos portuários. Qualquer um pode ser. Ela se contrapõe à estratégia patronal. Ponto. Qualquer um pode ser solidário nisso. Por fim, a construção de núcleos de defesa do direito ao trabalho organizado no porto público para a defesa física desse direito. Aqui, meus amigos, esse terceiro, nós vamos ter aula específica sobre isso. Se chama conselho, ou comissão de base, ou grupo de trabalho, dê o nome que dê. É algo que dá suporte ao trabalho sindical e ao trabalho de classe. Próximo. Fóruns para debater estratégia integrada para a Revolução Brasileira. Isso aqui é fundamental. Os trabalhadores portuários, como fizeram no passado, quando intervinham na sociedade, vão disputar cada espaço a partir de um espaço central na sociedade. Então, a gente está buscando o espaço portuário, mas o central na cidade é a cidade. No estado é o estado, no país é o país, no exterior, por onde a gente passar, vai ter algo central. Nós vamos casar a questão da exclusividade no porto público com essa centralidade. Então, quando você está conversando com alguém e ele te disser que isso é importante para a cidade, você vai casar com a exclusividade e com o porto público. E os demais atores nas cadeias de suprimentos. E vão disputar o conjunto da sociedade. Porque se a gente falar só de portuário, nós não disputamos o conjunto da sociedade, nós não disputamos. Quem disputa é lá com o conselho de especialistas, dizendo que eles têm conhecimento jurídico e, portanto, sabem o que é melhor para o Brasil, quando a gente sabe que eles não sabem, né? Exprimindo seu desejo de desenvolver o país e a solidariedade e o enfrentamento para esse fim. Se eles disputam mais, podem disputar o menos. Ou seja, se a gente disputa uma sociedade diferente, a gente pode disputar bem a exclusividade do porto público. Agora, se o nosso limite é só disputar o porto público, a gente não chega em lugar nenhum. Entendeu? A gente não alcança aquilo que a gente gosta. A gente tem que estar além daquilo. A gente tem que ter uma visão do porto que a gente quer, da comunidade que a gente quer, da cidade que a gente quer, do Brasil que a gente quer, da América Latina, do mundo que a gente quer, da cadeia de suprimento que a gente quer, nesses 4 caminhos que a gente colocou aqui. Então, se disputam aquilo que é maior, disputarão também o menor. E se eles disputam uma mudança profunda na sociedade brasileira para a indústria, a logística, a produtividade, esse debate até os anos 60 era muito presente no Brasil. A gente falava de indústria, de logística, de produtividade, de controle dos trabalhadores, chamava isso de Revolução Brasileira. Hoje a gente não faz mais isso. A gente tem medo dessa palavra.
poderão certamente conquistar um trabalho organizado exclusivo em um porto público. Próximo. E por isso que a gente estudou Florestan Fernandes, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado, porque eles falavam isso que a gente está falando aqui. Desses fóruns nasce a frente estratégica para construir e defender direitos. Os trabalhadores portuários vão construir frentes em cada espaço a partir da cidade, no estado, no país, no exterior, na medida das suas possibilidades. Essas frentes, elas são para além das federações, juntando outros trabalhadores, dona de casa, comunidade, políticos, todo mundo quer sair na foto com a gente. Quem não quer sair na foto com a gente, abre o olho, entendeu? Que já tem lado, e não é o nosso. Então, a gente vai nos espaços institucionais, vai disputar a comunicação e disputar os espaços não institucionais, que a gente depois vai falar sobre isso. As academias, os parlamentos, a mídia. O que não é institucional? Se você criar uma comissão de trabalho dentro do Porto de Antonina amanhã, ela não é institucional. Ela não tem nenhum parâmetro legal. Você junta 4, 5 trabalhadores que trabalham na mesma turma e diz, olha, pessoal, a partir de agora, fulano tem uma intimidade com você, a gente vai fazer um grupo de trabalho, um grupo de estudo aqui. Vamos pensar só sobre isso tudo que a gente está debatendo aqui. Isso é um grupo de trabalho, isso é um comitê de base, isso é uma semente de um conselho de trabalhador. Por que conselho? Porque te aconselha, porque constrói junto contigo, como sindicato, como parte da sociedade que quer defender o trabalhador. Então, cada um desses atores que compõem a frente vão exprimir a solidariedade e o enfrentamento para desenvolver e para garantir direitos de forma sustentável. Documentos de solidariedade, aqueles documentos de intenção, são assinados para expressar a vontade de ir até o fim. Até que esse PL seja arquivado. Não é emendado, não. É arquivado. Nós queremos a Lei 2.815. É preciso isso. Esse projeto tem que cair. Ele é nocivo para a gente. Ele tem que cair naquilo que for ruim para o Brasil. Nós entendemos que o porto público e o trabalho organizado exclusivo, o fim disso é ruim para o Brasil, correto? Então tem que sair do projeto. O PL não pode ter isso. Né? Então, para esses documentos é dado uma maior visibilidade e se fomenta mais solidariedade, que é a palavra soberania e solidariedade, complementariedade entre as duas. Nesses fóruns será apresentado um resumo das demandas portuárias, casadas com as demandas da classe trabalhadora para a indústria, logística e o poder popular. Então, você se reuniu com a comunidade pobre ali do Porto de Paranaguá, do lado. Eles têm uma demanda. Você vai casar uma demanda com a outra. No dia que você quiser paralisar a cidade de Paranaguá, eles vão pegar a barraquinha deles, a faixa deles, com a demanda deles, e vão lá com vocês. Isso é solidariedade prática. A gente tem que construir isso. Próximo. Dos núcleos de base nasce a tática para construir e defender direitos. Os trabalhadores portuários vão construir de forma organizada. Isso é muito importante. Isso não é para amanhã, porque isso é difícil de fazer. Núcleos de base a partir da sua experiência natural no seu trabalho de turmas, elencando uma lista de prioridades para o debate. Quer dizer, é o João na turma dele que vai elencar o que ele vai debater. Mas ele, naquela turma natural, ela vai se desenvolver a partir da educação e da consciência, um conselho, um núcleo, um grupo de trabalho, né? Esse núcleo de base, ele é fundamental para ser o cimento entre o sindicato e a sociedade, porque ele vai se reproduzir na comunidade, na cidade, ele vai falar do ataque contra o direito dos portuários e da solidariedade para essa frente com os direitos portuários. Então, aprofundando a coesão, buscando uma política de quadros, porque no desenvolvimento educacional do João, você está desenvolvendo o quadro, mas você está desenvolvendo a base. Então, a massa e o quadro. E a renovação complementar para os portuários.
Tudo que a gente falou aqui é complementar, mas a renovação que está acontecendo exatamente agora no Paraná, que é a questão do cadastro novo. Treinando para a defesa física daquilo que eles compreendem ser importante para a defesa como portuário. Ou seja, você tem um papel das federações dizendo que elas estão se mobilizando. Quem é que vai defender fisicamente isso no dia do vamos ver? Se não é esses núcleos de base. É defender fisicamente. É uma organização da organização sindical. Só que ela é superior. Por que ela é superior? Não diria superior, vou dizer que ela é paralela. Ou que ela é não institucional. Porque ela nem é um partido político, nem um sindicato. Ela é algo fluido. Que é o João que está fazendo. O que vocês estão fazendo aí? A gente está conversando aqui. O que vocês estão fazendo aqui? A gente está planejando aqui. O que vocês estão fazendo aí? A gente está agindo aqui. Entendeu? É isso, é o núcleo de base. Eles fazem a defesa física daquilo que eles compreendem ser importante para a defesa como portuários, como cidadãos. Entendeu? E como classe trabalhadora. Os núcleos e conselhos de base, segundo o nível de educação, são espaço não institucional para criar poder popular e compreendem a totalidade do trabalho no porto. Até a mulher que serve café. Todos que estão dentro do porto podem integrar esses grupos de trabalho. Tá? Todos. Mas ultrapassa também o porto. Na tua comunidade, João, onde você mora, Marcos, Antunes, Cícero, Rodrigo, todos aqui, você pode fazer esse debate no local de moradia. Entendeu? Porque a idade é isso mesmo, é dar visibilidade, é dar amplitude para o que a gente está fazendo. Nos locais mais estratégicos dos trabalhadores, que são os nossos parceiros, caminhoneiros, ferroviários, marítimos, né? Nos locais de moradia, na cidade portuária, na cadeia logística da fábrica até o porto e do porto até a fábrica. Próximo e último. A estratégia integral para defender direitos se aprofunda na organização da Revolução Brasileira. Ou seja, por que a gente começou com o pensamento portuário? Por que a gente começou... Agora vocês podem compreender por que nos anos 60 e durante os governos Lula, né, e Dilma, se fez mais esse debate, mas principalmente nos anos 60. Se falava muito da Revolução Brasileira. Até Florestan Fernandes. Porque quando você fala de que quer uma mudança radical para o Brasil, que quer desenvolvimento, que quer divisão de riqueza, que quer maior educação, maior saúde, maior prosperidade, né? Fazer a vida do trabalhador portuário e da classe trabalhadora andar para frente, que é isso que a gente está chamando de Revolução Brasileira. Nós estamos falando da estratégia tática que se aprofunda na organização disso, e vice-versa. E os que constroem mais direitos também constroem os seus direitos. Então, se eu quero um porto público, se eu quero um Brasil melhor, eu construo um porto público, porque ele é maior. Ou você acha que o porto público vai piorar o Brasil? Só na cabeça do empresário. Então, nós precisamos fazer um debate onde a gente busca o mais, para buscar o menos. E, nesse caso, o direito ele é o menos. Para companheiros grandes como vocês, o direito à exclusividade, o porto público, é menos, porque vocês têm consciência do Brasil, do que o Brasil precisa. E dentro do que o Brasil precisa está o porto público e o trabalho organizado exclusivo. Então, os trabalhadores portuários construirão frentes e núcleos de defesa e debate da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, soberania, né? E logística e produtividade, junto com a garantia do direito ao trabalho organizado no porto público. Trabalho exclusivo organizado, a partir de um documento simples e direto, de uma página para os trabalhadores. Aquela página que você olhou, aquele desenho que você bate e já entendeu. Olha, o que a gente quer é isso aqui. Vamos tomar um café para eu te explicar? Comunidade, na cidade, exprimindo sua vontade resoluta e inabalável de garantir a integralidade da pauta. A pauta é o que ele diz também, que vai se complementar contigo. E fará isso em frentes e em núcleos de defesa desses direitos para organizar e mobilizar trabalhadores, comunidades e as cidades portuárias, porque é nosso espaço natural. A gente vai ter uma aula só para falar desses conselhos. O amadurecimento da educação da frente para a parte de um núcleo para o conselho na construção do poder popular determinará a nossa vitória estratégica. Ou seja, quanto mais gente amadurecida no debate a gente tem, mais defesa
do grande e do pequeno a gente tem. E isso não compete com o sindicato. Isso aprofunda o trabalho sindical, porque vai além do sindicato. Isso ficaria, vamos dizer assim, entre a classe trabalhadora e a categoria. Entendeu? É mais ou menos isso. Acho que terminou, né, Patrícia? Então passa a palavra aí para vocês. Ou tem mais um? Acho que não. É isso. Vai lá, pessoal, só dar uma olhadinha aqui, que eu vi que o Antônio escreveu alguma coisa. Enquanto essas frentes de solidariedade são muito importantes e precisam ser praticadas pelos trabalhadores portuários na sociedade. É preciso mobilizar a sociedade local para a defesa do porto público, do trabalho digno e da economia sustentável. O trabalho é organizado exclusivo. Agora, as frentes, elas ficam muito mais fortes quando a gente tem conselhos por trás delas. Tá? Então, só para complementar. As frentes são fundamentais. A frente é como a gente conversa com a sociedade. Passa a palavra para vocês aí. Obrigado, hein, gente. Bom, Marcelo, excelente. Eu gostei demais dessa aula, tá? A temática muito importante. Essa questão eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais aí, sindicatos, federações, confederações. A gente tem que construir essa consciência, né, da importância do trabalho, né? No nosso caso, a gente se refere exclusivamente aqui ao trabalho portuário, com exclusividade, à defesa do porto público. E então eu acho que cada vez que eu converso contigo, que eu ouço você falando, eu percebo a importância dessa construção e desse diálogo com a sociedade. Eu acho que a gente está num caminho de construção nesse sentido, Marcelo, tá? Eu percebo o seguinte, que a coisa vai se solidificando cada vez mais. A ideia vai deixando de ser ideia e vai passando a ser uma atitude por pequenas situações, assim, por exemplo, um convite que a gente recebe para participar de um evento, né? Eu, o Rodrigo e o Marcos aqui, o Nando, volta e meia a gente é convidado para participar de algum evento da prefeitura, de algum evento de alguma instituição de ensino. Então, essas são as oportunidades que nós temos para falar, né? E também, assim, percebo agora, cada vez mais, Marcelo, a gente tem que encontrar uma forma de unir as categorias de trabalhadores, né? A gente deixar de falar para nós mesmos, né? Eu acho que eu conversei isso recentemente com o Rodrigo. Nós temos que parar de falar para nós mesmos e temos que expandir, furar essa bolha e levar a nossa demanda para fora. Quando você estava falando ali de um papelzinho, né, de um panfleto, a questão panfletária mesmo. A gente tem que começar, e não no sentido panfletário, não estou me referindo à questão ideológica, mas também a ela, né? Mas eu digo de algo material mesmo, né? A gente está na esquina entregando um panfleto, a gente levar os nossos companheiros de portos de outros países para pedir, olha, entreguem esse panfleto aqui. Quando nós fizermos a nossa visita, a gente entrega aquele panfleto naquele idioma local, descrevendo o que está acontecendo no Brasil. E nesse aspecto também, logo que você abriu a aula, eu gostaria de comentar, talvez você tenha visto, talvez os companheiros aí tenham visto, que anteontem foi o dia da amizade Brasil-Chile. E aí o presidente Boric estava no Brasil, foi recebido pelo Lula, e nessa comitiva do Boric veio o César Luna, que é o coordenador do IDC aqui na América Latina e Caribe. Então, ele teve a alegria de encontrar o Lula, né? Ele bateu as fotos, que são de lei, né? Quem é que resiste a bater uma foto com o Lula? Ele teve essas fotos com o Lula, mas ele entregou, o mais importante, ele entregou um documento do IDC, uma carta do IDC ao presidente Lula. Isso é importante. Muito importante, solicitando a participação do IDC nesses debates que estão acontecendo no Brasil em relação à alteração da legislação e mostrando a sua preocupação com o caminho, com o rumo que isso está tomando. E, lógico, mais uma vez, expressando a sua solidariedade, né? As nossas federações foram convidadas a participar também desses eventos com o Boric, mas ontem foi um dia absolutamente louco, né, para as federações portuárias brasileiras, né? Foi o último dia de apresentação de emendas lá na Câmara Federal,
Então, mas eu queria comentar isso com vocês, que a gente teve essa alegria de ter agora, né, essa carta entregue pessoalmente em mãos ao presidente Lula. Então, nós imaginamos que toda essa solidariedade internacional, e dessa forma que você estava falando, Marcelo, você foi muito claro, não é só uma questão de se entregar cartas, né? Não é só isso. Eu acho que nós temos várias frentes, né? A FSM, como você já explicou, tem a sua forma de agir, o IDC tem outra, a ITF tem outra, né? Eu quero dizer também a todos aqui, vou dizer ao Marcelo, o Marcelo deve estar sabendo, o Marcelo sabe tudo, mas a nossa solicitação de filiação à ITF foi aceita. Então... A ITF você já é filiado, né? Não, a gente era filiado via Contimaf, né? Ah, sim, agora foi... Contimaf, via Confederação. Agora, o Sindicato dos Conferentes e o Sindicato dos Vigias Portuários de Paranaguá as nossas solicitações foram aceitas, então agora... Né, já... Eu vou querer só dar parabéns. Obrigado. Porque agora vocês estão usando a estratégia dos argentinos, né? Para conseguir mais voto dentro da federação, pelo amor de Deus, demorou. Perfeitamente. Exatamente com esse intuito, né, de usar essa estratégia dos hermanos que a gente começou agora a partir para esse processo de aumento, né, das filiações à ITF, né? Espero aí que talvez o Rodrigo consiga filiar o sindicato dele, o Nando também. A propósito, Marcelo, a gente deve marcar aí uma reunião, uma videoconferência para a apresentação. O Luiz de Lima vai fazer uma apresentação da ITF aos demais sindicatos. Legal. E aí eu gostaria muito que você pudesse participar dessa videoconferência também, para você trazer essa tua palavra com essa visão mais sociocultural e mais combativa, sindical. Então, acho que também vai ser bem importante você trazer a tua experiência também, né, na tua visão da ITF. ITF, o primeiro congresso que eu participei, quer dizer, primeira vez que foi em 2005. O primeiro congresso foi em 2006. Né? Certo, esse foi o último, né, que nós estávamos juntos. Mas entendi. É importante, muito importante a ITF, muito importante o DC, e muito importante a FSM, e muito importante essa unidade que tem no Brasil, ela propicia isso. Porque se você está presente na ITF, o outro pode estar, o Zé Adilson pode estar na FSM, o outro pode estar no IDC. Então, o Luna, ele representou os portuários brasileiros. Sim. Lá. Então, é isso. Onde a gente está, a nossa voz é ouvida. Sim, é isso aí. Então, só para encerrar, quero agradecer essa aula, Marcelo. Ela foi bem... Não sei se é porque eu estou aqui isolado na minha sala no sindicato hoje, mas ela foi, assim, muito ilustrativa mesmo, cara. Agradeço demais aí a tua exposição mais uma vez. Agradeço a Patrícia também. E deixo aí a palavra para os demais companheiros. João, Rodrigo ou Marcos? E aí? Quem vai? João, por ordem alfabética. Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo, professor. Desculpa o atraso ali. Tive um lapso de memória. A gente está preparando estamos preparando a nossa chácara lá para a festa do 1º de maio, e aí eu já correria lá. Daí, quando eu ouvi a mensagem do Antunes, meu pai, mas depois eu vejo a gravação. Do que eu acompanhei, eu vi que começou sobre a discussão sobre como a Revolução Industrial brasileira, que não ocorreu, né, que começou a se atentar em 60, e como essa revolução se relaciona com a questão sindical, que nós temos que quanto mais nos unimos com outras correntes, e quanto mais a gente não usasse apenas o discurso de que qualquer mudança afeta o portuário, mas sim afeta a economia, afeta o desenvolvimento e tudo mais, isso, vamos dizer, no bom português, toca melhor o coração dos nossos queridos deputados, governantes, né? Essa estratégia, a gente até utilizou esses dias, conversando, né, Antônio, da gente tentar conversar com os deputados lá do centro, né, do centro-oeste, lá os que mandam a soja para nós, para ver o impacto que isso vai causar, né, para eles. É um caminho que a gente tem que utilizar com certeza, né. É uma pena. Antes fecha os 30 do Paraná. Quando vocês fecharem os 30 do Paraná, esse espaço para o centro-oeste. Essa é a nossa meta, né. É óbvio, né, mais uma aula magistral, né, depois eu acompanho o começo ali que eu perdi,
E eu vi que você comentou de uma pesquisa que a gente vai fazer, depois você vai explicar melhor como é que a gente vai fazer essa pesquisa ali. Teve um slide que você comentou de uma pesquisa com os novos, foi isso que eu entendi, com o pessoal que vai entrar agora no... Não, a grande pesquisa que o sindicato precisa fazer é entender que tipo de carga passa pelos portos. Tá, para ver como isso vai afetar a cadeia logística. Para entender se a mercadoria que passa tem valor agregado ou não, e se ela é muito ampla ou se muito restrita. Porque é isso que os marceleses me ensinaram. Quanto mais o porto tem mais mercadoria, menos o portuário fica refém de uma alteração no comércio exterior. E o país também, né? Porque nós estamos ligados ao país. E se essa mercadoria tem valor agregado. Porque isso vai estar ligado à produtividade, vai estar ligado à quantidade de trabalhador que se requer para o porto, e também com as estratégias que a gente quer desenvolver. Então, entender que tipo de mercadoria a gente cria riqueza, porque passa pelas nossas mãos, é muito importante. E que valor a gente pode agregar. E a outra coisa que está conectada a isso é utilizar aquela pesquisa que eu passei para vocês para essa galera nova que está entrando e para a galera do seu sindicato, entendeu? E tem outras também. Tem uma pesquisa sobre as mulheres, que a Patrícia tocou no início, para quantas mulheres estão hoje trabalhando nos portos de Paranaguá e Antonina, entendeu? Mas essa aí o Ministério está fazendo, e a gente precisa ajudar nessa pesquisa, entendeu? Então, foi isso que eu falei, porque essa primeira pesquisa, eu falei isso com o pessoal dos Camarões, lá da África. Eu falei, como é que a gente pode agir para montar uma estratégia sob medida para os são 4 grandes portos, né, no Camarões. Se eu não sei que tipo de mercadoria está passando pelo porto, que quantidade, que qualidade, que valor que pode agregar, eu não sei nada. Então, isso prejudica demais o que a gente pode fazer. Então, é a mesma coisa que eu estou falando para vocês, evidentemente que o nível é diferente. O Brasil ele tem até a gente tem aquela síndrome de vira-lata, mas o Brasil tem um dos melhores sistemas estatísticos portuários do mundo, né? Não sei, o SDP ali, né? Todo porto, toda mercadoria que passa pelo porto, por exemplo, em Paranaguá, nós temos que enviar à ANTAQ um arquivo com basicamente o que entra e sai no porto. Então é bem legal, é público, é só procurar, acho que por S de sapo, D de dado, P de pato. Sistema Rodrigo, a gente precisa disso numa linguagem que a Dona Maria vai entender, entendeu? Então, assim, tais e tais e tais mercadorias são hegemônicas no Porto de Paranaguá e entram e saem em estado bruto. Não é a quantidade certa. É evidentemente que para a gente, eu já falei isso com vocês. Entra fertilizante e sai soja, basicamente. Entra muito fertilizante, sai soja. Isso. E esse fertilizante, ele é valor agregado. Mas a soja está saindo bruta, então isso é a questão que a gente tem que responder. Então, e outra coisa importante é a riqueza que passa. Porque se a riqueza é grande, mesmo sendo bruta, isso determina um porto rico. Se é um porto pobre, né, ele caiu. Patrícia, ajuda ele a retornar, por favor. Mas é isso. Está muito ligado à riqueza do porto, né? A riqueza voltou agora. Valeu, Rodrigo. Eu ouvi vocês, eu estava ouvindo vocês. Tá. Então é só para te dizer que a riqueza é uma coisa e o valor agregado é outra. E nós precisamos das duas, da estatística das duas, numa linguagem que outro trabalhador e um deputado, um senador vai entender. Então não é a quantidade de informação que a gente passa e que recebe, mas uma coisa resumida. Trabalho sindical sobre isso, entendeu? Entendi. Uma coisa importantíssima que você falou, antes de passar a palavra para o Marcos e para o João, é a questão da Revolução Industrial como Revolução Brasileira. Quando a gente pensa até os anos 60, diria até os 80, né? A palavra Revolução Brasileira era muito usada ainda pelo Florestan Fernandes, até ele morrer. E essa palavra é para dizer o seguinte: Revolução Industrial é revolução sindical, é revolução na saúde, na educação, na logística, é tudo.
tudo que a gente pode imaginar, mas é principalmente o nosso controle como trabalhador sobre isso. Não é deixar o patrão controlando tudo, ou a maioria, ou aquilo que é essencial. Então, esse controle que a patronal tem, principalmente no porto privado, ele precisa ser democratizado. Que esse é o nome. Não é estatizado, é democratizado, porque está fora do controle democrático, do controle da sociedade. Então, assim, são maneiras que a gente tem de, né? É igual falar assim, o trabalho exclusivo é um trabalho corporativo. Não, o trabalho exclusivo é um trabalho cultural, é um trabalho organizado e é um trabalho muito tecnologicamente preparado para construir produtividade. São maneiras de dizer a mesma coisa, né? Então, Marcos, e aí? Ô, João, não sei quem quer falar primeiro. Vai lá, João. Eu ia deixar o antigão falar primeiro aí, né? Pois é, professor, eu estava aqui pensando como que nós poderíamos trabalhar essa situação do macro, essa visão macro com o pessoal local, né? E esse último bate-papo agora foi esclarecedor, né? Nem precisei fazer a pergunta, né? E como você mesmo disse, né, Marcelo, existem várias formas de se falar a mesma coisa. E a gente precisa pegar esse macro e traduzir ou transformar essa visão de uma maneira que até a Dona Maria possa entender, né? Exatamente. Então, isso é fundamental. E eu pego como exemplo quando os companheiros da Guarda Portuária que estão constantemente em Brasília estavam lutando lá em Brasília atrás dos deputados em busca de apoio. E nessa ocasião eles falaram com o Boulos. E aí o Boulos falou para eles: mas eu sou de esquerda, a gente não cria polícia. E aí eles falaram para ele: mas você não está criando polícia, você está sendo contra a privatização. Bom, daí você tem o meu apoio. Até porque a guarda portuária é a última das guardas. A guarda ferroviária, que era importantíssima, acabou. A guarda rodoviária se tornou a Polícia Federal Rodoviária, que tem um outro papel. Eles não se sentem trabalhadores, que a guarda ferroviária defendia os ferroviários. Como a guarda portuária, em certas situações, né? Isso é uma questão educativa também, a gente precisa trabalhar e eles se verem trabalhadores no porto. E eu acho que isso é uma realidade hoje, entendeu? Né? E eu vi, ninguém me contou, na greve de 2018, greve geral de 2017, contra o Temer, né? Nós, no Rio de Janeiro, conseguimos parar o porto, o aeroporto e as barcas. E, no caso, os estivadores e portuários, eles avançaram para ocupar a rodoviária, que fica em frente, ali no Rio de Janeiro, do Armazém 18. No momento em que isso aconteceu, a Polícia Militar enfrentou o grupo, que no caso do Rio de Janeiro não eram só portuários. Tinha uma frente de trabalhadores que tinha sido construída dentro do sindicato, com vários sindicatos e vários movimentos populares. E essa frente de basicamente 1.000, 1.500 pessoas enfrentou a polícia. Só que no momento em que a frente entrou no porto e a guarda portuária defendeu esses trabalhadores e esses movimentos populares, ela fez uma área de segurança para esses movimentos e os defendeu como trabalhadores que são. Isso me deu orgulho, realmente. Porque a guarda ferroviária fazia isso. E a guarda aeroviária do DAC também tinha isso. Ou seja, tudo acabou. O que sobrou foi a guarda portuária. Então, debater com o Boulos é fazer isso que você fez, que você falou que eles fizeram, né? Transformar isso desde o deputado do presidente da República até a Dona Maria, dona de casa, ou o seu José aposentado, ou o estudante
entendeu? Entender que essa é uma luta da sociedade brasileira. Agora isso aí, nós vamos ter uma aula sobre isso, isso se faz dentro dos grupos de trabalho, das comissões de base, grupo de base, dos conselhos. É ali que é o local correto, porque você é representante sindical e o outro é sindicalizado. Nesses lugares, vocês se tornam a mesma coisa. Vocês se tornam administradores do porto e administrados. Os dois. E, professor, toda essa discussão tem muito a ver com o trabalhador sair daquela figura daquele que diz o não, né? Para o progresso do empresário, para o progresso do porto e passar a fazer parte daquela figura que participa do progresso, que está junto e que quer só a parte que lhe convém, né? Que lhe compete, que quer ter por direito, né? Sim. Eu só tenho a agradecer. Gratidão, Marcelo. Não, eu também a você, eu acho que depois a gente pode, como o teu porto é menor, desenvolver um modelo de trabalho com os grupos de trabalho pelas turmas, e você vai sentir a diferença que é na parte da organização. Porque com menos trabalhadores, esses grupos eles ficam mais conectados com o sindicato. E no caso que o teu porto ele tem uma autoridade pública ou não? Nenhuma autoridade pública. Tem, é a mesma que Paranaguá, a APA, né? Tá. Então, a autoridade pública, ela precisa ser parceira, né, nesse entendimento de que não é o privado que desenvolve o Brasil, mas é o privado que desenvolve sob uma autoridade pública, sob uma direção pública, sob um controle democrático, sob um controle estatal, uma estratégia estatal. Então, não é que o empresário tem um papel de desenvolvimento exclusivo e apartado do trabalhador. Não é, porque o trabalhador ele é parte integrante desse pensamento. A diferença do pensamento portuário para o pensamento aeroviário, diria até marítimo, e é a capacidade que nós temos de pensar o Brasil sem que a extrema-direita e esse processo neoliberal dos últimos 40 anos seja formador de opinião sem contraponto. Você sempre vai ter uma coisa que acontece muito na estiva, mas também é parte das outras categorias portuárias, a resistência. Você vai ter sempre um pensamento de resistência. Você vai ter sempre um pensamento de dizer, não, mas peraí, isso não é bem assim. Então, isso é muito importante. Isso se esvaziou muito nas outras categorias. E é por isso que eu acredito que a cultura portuária possa influenciar não apenas esse combate para enterrar esse PL, mas desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver para as futuras gerações portuárias. Que é muito importante isso. Que é o que a gente quer deixar para o futuro. Isso é muito importante. Eu não sei se o Marcos ele tá aí na área. Tá aí, Marcos? Porque senão a gente vai encaminhando. Ah, rapaz, tá aí na área. Ah, tá aí. Achei que você podia ter saído. Vai lá, Marcos. Tá com a cara amassada, pode ver, né? Não, tá mudo o teu microfone, tá mudo. É no microfone. Tu tem que. Enquanto o Marcos. Não, vai lá. Marcelo, hoje eu tava meio disperso, mas eu tava aqui do lado aqui, tava respondendo os negócios aqui, mas Não. Prestei bem atenção no que você falou. Eu gosto da greve também, igual você gosta, já vi que você gosta de greve. Prestei atenção no que o Antunes falou, no que o Rodrigo falou, no que o filho do Ano falou. Beleza? Eu não tenho nada a acrescentar a mais do que eles falaram aí. Tá? Valeu, querido. Só assim para dizer que a greve ela é uma ferramenta na caixa de ferramenta. A gente precisa de uma caixa de ferramenta cheia para que a greve seja uma ferramenta certa para o lugar certo e na hora certa e com as pessoas certas, porque ela é muito importante dentro de um pensamento geral.
O que a gente precisa mais do que greve é poder. A gente precisa desenvolver o poder e a educação da nossa classe. E o portuário tem um papel muito grande nisso. Eu quero aproveitar o que você falou para fazer uma homenagem ao Papa Francisco. Eu entendo que quando ele dizia da questão da humanidade, da questão da solidariedade, da questão da importância dos sindicatos, da importância de cada um ter uma terra para plantar, direitos a preservar, né? Uma vida para viver, esse humanismo é o cimento que a gente precisa levar para a sociedade. A sociedade precisa entender a nossa greve. Ela precisa entender e aprovar a nossa greve, e ela precisa entender antes o nosso movimento, a nossa defesa de direitos e a nossa vontade de mudar o Brasil. Por isso é que, voltando, quando a gente fala de Revolução Brasileira, é para que o nosso pensamento brasileiro seja um pensamento de mudança, como o Rodrigo falou, industrial, sindical, logístico, educacional, de saúde e de poder popular. Tudo isso é a Revolução Brasileira. Então a gente precisa colocar isso debaixo das nossas mãos. Eu acho que esse aqui é um grande exercício. Queria agradecer muito a vocês por estar aqui hoje. Sei que vocês estão aí na correria, e eu acho que cada vez mais agora as aulas vão ter um aspecto mais concreto, muito próximo do dia a dia de vocês. E quando vocês puderem, revejam as aulas e tal, comentem, passem para quem vocês acharem que é importante, e principalmente, continuem passando a pesquisa, porque a pesquisa principalmente para esses que entraram, é a maneira com que você tem para apresentar uma universidade, uma conversa que vai além do sindicato. Ela vai falar de Brasil, ela vai falar da universidade, ela vai falar de coisas que vai interessar as pessoas. Olha, quando a categoria vê que a gente é rico por dentro, ela cola na gente. Ela se aproxima mais. Entendeu? E nós precisamos de todos esses novos sindicalizados apoiando o sindicato e preparados para, como você falou, Marquinhos, o momento do enfrentamento, entendeu? Entendendo pelo menos o enfrentamento. Então, queria agradecer muito a vocês. Foi um prazer falar sobre isso hoje. Eu acho que tem uma palavra que eu queria, assim, diversificar rotas e diversificar caminhos. Os 4 caminhos que nós falamos hoje, desenvolvimento local, desenvolvimento latino-americano, desenvolvimento hegemônico e desenvolvimento alternativo do BRICS, da Rota da Seda da China, são desenvolvimentos globais que vão enriquecer o porto e fazer com que a vida do portuário e da sociedade brasileira ande para frente. Então, por isso é que isso era fundamental. A gente precisa entender o grande para entender o pequeno. Então, agradecer muito a vocês, agradecer a Patrícia aí, pelo esse trabalho maravilhoso que ela faz. E assim, muito agradecimento a vocês. Vocês são, de verdade, a boa parte, entendeu? Daqueles 100 que fizeram aquele curso no ano passado. Esse curso aqui é uma continuação e cada vez mais a gente vai estar aprendendo junto. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado de coração. Eu é que agradeço a todos. Queria dizer que nós estamos com 2 horas de transmissão. A hora que você autorizar, nós terminamos a transmissão. Pode parar a transmissão. Obrigado. Gente, obrigado aí, tá? Valeu, gente. João. Obrigado.